entrada nossa, né, como cooperadas, como mulheres que pescam, ela abriu bastante caminho para outras mulheres. Não era fácil, mas hoje a gente já é muito mais respeitada. Hoje a gente consegue chegar no mar e ser cumprimentada pelo pescador. A gente, como faz parte de um conselho, a gente consegue hoje estar numa cadeira como membro do conselho, entendeu? Então, assim, abriu não portas só para gente, abriu porta para todas as mulheres que querem e que queriam, na época, estar nesse meio, mas que eram vistas só como a esposa do pescador. A mulher que limpava o peixe que o pescador trazia. Hoje a gente pode dizer, eu vou lá e trago meu peixe. E outras, muitas outras, hoje também fazem isso. Hoje, se você procurar dentro de Arraial do Cabo, tem muita mulher pescadora. Antes não tinha. E as que tinham eram dessa forma vistas como se fossem as mulheres do pescador. Então, o nosso artista, o Paulo Franco, ele tentou fazer uma ligação de nós pescadoras, mulheres pescadoras, colocando então os nomes nossos nas canoas, para haver uma identificação. No caso aqui, a minha recebe um apelido aqui, que é o meu apelido de infância. Achei melhor, mais interessante, se a gente aproveita para contar outras histórias, né? Então essa aqui, as outras vão recebendo os nomes também das nossas companheiras aqui, nem todas, porque não daria para colocar 26, mas algumas que se envolvem mais diretamente com a pesca. Não são todas que pescam, infelizmente, né? E aí lembrando que todos são jovens, né? Acima de 60 anos, né? Então, algumas já caminham para os 80, ainda pescando. Então, é isso aí. Hoje, a nossa pesca, ela é artesanal e por nós estarmos aqui dentro de uma reserva, né, ela tem baixo impacto em relação às pescas que tem de barcos industriais. Porque a nossa pesca ela é uma quantidade pequena, ela não arrasta no fundo do mar. A nossa pesca que tem rede é uma pesca que você coloca a rede, puxou ali, se tem uma tartaruga você tira, você preserva a tartaruga. Então, a nossa pesca aqui ela é muito agredida com essas embarcações industriais. Isso realmente faz muito mal à nossa reserva. Que os barcos invadem a área do pescador artesanal e acabam fazendo uma pesca predatória. Então, eles vêm, arrastam tudo, né, e vão embora. E a gente aqui dentro, a gente tem que respeitar as regras, né? Nós já temos o impacto do turismo, que o turismo impacta muito a nossa pesca. E a gente teve exemplo disso agora na pandemia, com todos os barcos parados, né, sem aquele movimento de motor constante, a pesca voltou nesse período. Só que a gente também sabe que a nossa cidade ela é uma cidade de turismo. Então, o que acontece? O Conselho e o ICMBio, eles trabalham juntos exatamente para aliviar esse impacto, que nem sempre é uma coisa amigável, né? Tem sempre um conflito aqui, outro ali, mas a maioria das vezes é resolvido dessa forma. A minha história foi assim, a gente foi fazer um curso, e aí nós fomos fazer do Jardim Botânico, eu gosto muito de orquídea. Aí a menina do orquidário veio para fazer com a gente, nós fizemos 6 meses de curso. E aí eu comecei a gostar. Eu digo, não, vamos ver se a gente consegue um terreno grande para a gente fazer plantar, né, e vender depois as mudas de orquídea, que era tudo que eu queria. Só que aí começou a ficar meio... A gente não tinha quem torcesse por nós, para dizer assim, nós vamos dar um terreno para elas, não sabemos nem quem é. E aí não fizemos, aí saímos fora, aí a gente começou a pescar. Mas antes eu já pescava, já ajudava o pessoal a puxar, que eu achava aquilo espetáculo. E aí nós fomos, ia Monte, ia Clara, ia Margarete, eu ajudava a puxar e tudo, aí eu fui me interessando. Eu digo, por que a gente não faz alguma coisa com pesca, fazer empada, esse negócio tudinho assim de peixe? Aí assim, bem bom a gente fazer isso. Aí fomos, né, pro peixe.
Aí começamos a pescar, um cunhado da Margarete levava a gente, porque a gente não tinha quem levasse, entendeu? Aí pagava, aí quando a gente conheceu ele, a gente ia de graça, mas aí era dias assim, eu podia ir ou não. Ele, né, trabalhava no outro barco grande dele. Mas foi assim, e aí a gente começou. Foi muito bom. Eu acho que talvez foi melhor do que a Orquídea. Assim, porque a gente conhece muita gente. Cada dia a gente curte, a gente briga, a gente fala, a gente não pode ser isso, tem que ser assim, mas a turma é boa, é trabalhadeira. A nossa equipe do beneficiamento, o que que acontece? O peixe chega, né? E depois a gente prepara o peixe. A gente faz todo o preparo da massa para fazer os nossos produtos, que são os congelados que a gente vende. Fishburg, nugget, almôndega, quibe, croquete, lasanha de camarão, escondidinho de camarão. Então, são esses os produtos, que são os congelados que nós vendemos. Eu faço de tudo um pouco, né? Porque a gente faz um pouquinho de cada coisa, então aí eu tô fazendo a empadinha. Que, na realidade, é assim, é o chamariz, né? Que aí a gente coloca ali e as pessoas, através da empadinha, vão vindo e através dos nossos produtos, né? Meu nome é Flora Franco, sou cooperada, né, uma das fundadoras da cooperativa, e cada um aqui faz um pouquinho de cada coisa, né? Eu, assim, a maior parte eu fico na cozinha, né? Mas a gente, cada um ajuda no necessário. Sou pescadora e adoro a arte da pesca. Infelizmente, no momento, estamos um pouquinho sem nosso barco, mas adoro a pesca. Sou dona de casa, sou mãe e só adoro fazer o que eu faço. E estamos à luta aí, né? Não somos nenhuma jovens, com todas as nossas dificuldades, a gente procura fazer o melhor. Levar uma cooperativa só de mulheres não é fácil, não. É um desafio a cada dia. Mas a gente chegou lá, né? Eu acho que a gente chegou lá porque a gente, não só aqui, a gente tem muitos pesquisadores que vêm aqui de diversas faculdades do Brasil todo. Já veio da Argentina fazer trabalho com a gente. E o conhecimento quem detém é o pescador. E o pescador, ele hoje aqui na cidade, até difícil você pegar ele para falar. Sabe por quê? Porque ele fala assim, não vou falar nada, vem aqui, leva o que a gente tem de bom e ninguém dá retorno de nada. Estão pensando que trocar bonezinho, chaveirinho, isso aqui é uma cultura. Mas isso aqui é cultura, isso aqui é conhecimento. Se você sentar com um pescador antigo, né, que vai te sentar na beira da praia e vai dizer para você, essa maré é tal, essa lua é tal, a influência da lua, o vento, né, traz o peixe, como é que se reconhece. Você vai ter todo um conhecimento e quando você está no mar, para quem sabe, realmente faz muita influência. Com a tecnologia de hoje, ele consegue mostrar para você exatamente o que está acontecendo, mas que o pescador mesmo, raiz, ele sabe. Ele sabe, ele não precisa de tecnologia, né? Ele conhece tudo, né? Então, assim, o que está acontecendo? O peixe, ele não é mais o que tinha aqui. O cardume, ele não entra mais aqui. Por que não entra tanto peixe como entrava antigamente? O pescado diminuiu? Sim, até porque o ecossistema está muito afetado. Os corais, que são os berços, estão sendo destruídos. Você não tem mais aqueles corais lindos onde o peixe se reproduzia, né? aquele mar bonito. Então, o estudo, através, né, dessa tecnologia, mostra, dá caminhos para recuperar, que não é fácil, nem sempre é investido para isso.